E aí galera, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje ele é um pouco diferente dos outros, porque nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um trecho de uma mentoria ou uma consultoria que eu fiz com um fotógrafo lá do norte de Minas Gerais, o Marcos Drummond, que segue meu trabalho. E nessa consultoria que eu fiz para ele, eu analisei o site dele, analisei um pouco do portfólio dele e dei algumas dicas do que ele poderia fazer para melhorar o trabalho dele, melhorar a apresentação. Esse vídeo é um pouco diferente, ele é um pouco mais longo, mas fica ligado porque eu tenho certeza que as dicas que eu compartilhei com o Marcos, elas podem ser muito úteis para você também. Então acompanha aí essa consultoria que eu fiz com o Marcos Drummond e eu espero que vocês gostem. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve e fica ligado que em breve vai ter mais vídeos como esse. Então, igual a gente estava conversando lá, né? Trocando ideia aí, né? Você que é um mestre da fotografia, né? Faz um trabalho incrível. Nem é para tantos. E, então, a gente poderia fazer, né, uma avaliada aí no meu portfólio, no site. Ninguém melhor do que uma pessoa experiente, né? Para estar falando aí. Então, por isso que é uma honra muito grande tê-lo aqui para ter esse privilégio de estar olhando aí meu site, meu portfólio. Então, me fala uma Então, coisa, assim, me conta um pouquinho aí do seu trabalho. Faz quanto tempo já que você tá fotografando? Então, eu iniciei na fotografia aproximadamente 2 anos e meio. Esse final de ano aí vai completar 3 anos que eu iniciei de tudo, né? Antes eu estudava muito, mas pela internet, via, né, alguns vídeos no YouTube e tal, estudava no Google, etc. Mas que eu comecei mesmo a fazer curso profissional na fotografia tem uns 2 anos e meio. Então, de lá para cá, eu comecei a fazer cursos e tal, e estudar muito. E comecei aí, né, com fotógrafo profissional daqui da cidade e tal. Então, estou fotografando casamentos e eventos, né, aniversários, batizados. Só que, como sempre, eu preciso estar sempre melhorando o meu trabalho, né? Uhum. Fica Mas à vontade para fazer toda a pergunta que você quiser, tá? eu esqueci o nome da sua cidade. Qual que era a sua cidade? Onde você É mora? Itabira, né? Itabira, Minas Gerais. Itabira, Minas, né? É norte de Minas, né? Sim, cidade do Carlos Drummond de Andrade. Ah, legal. Mas assim, é uma cidade pequena, né? Tipo, quantos habitantes tem? 120 mil habitantes, mais ou menos. E como é que é o mercado para você aí? Tem demanda? Consegue pegar bastante trabalho? Então, como todo local, existe muita concorrência, né? Sim, sim. Então, aqui também existem muitos fotógrafos e muitos bons fotógrafos, né? E também muita gente começando, como todo local, esse tipo de coisa assim. Porém, eu acho que isso é qualquer profissão, né? Qualquer profissão tem muita concorrência, que seja Exatamente. médico, administrador, engenheiro, por aí vai. Então, eu acho que destaca e sai na frente aqueles que estão sempre buscando a renovar, buscando mais conhecimento, buscando atualizar, enfim, um marketing bem feito, né? Um posicionamento bacana. Eu acho que a fotografia, igual eu sempre vejo aí, muitas vezes a pessoa acha que é só fotografar, pelo contrário, né? Tem toda uma estrutura por trás disso aí, que é estudar, é ver o marketing, o atendimento, e por aí vai, né? Quer dizer, fotografar aí, vamos dizer que tá quase que é o mínimo, né? Então tem Pois toda uma é. estrutura por, não é mais ou menos por aí? Aham, é bem isso mesmo. As pessoas, tem muita gente que entra na fotografia achando que vai só fotografar, né? Mas aí, Isso mas aí é fotografar, né? quando você entra, aí você percebe que fotografia é um negócio, né? Tipo, Sim. é como qualquer outro negócio. Então, se você não se dedicar a parte de trás, né, ali do administrar o negócio, de vender, né, de buscar melhoria constante, né, o fotografar é o menos que você vai fazer. Tipo, É é o que você verdade. menos vai fazer. Às vezes a pessoa acha que não tem que, por exemplo, que estudar muito, que fazer workshops, né, que trabalhar com administração, trabalhar com organização e por aí vai, né? E na verdade tem tudo isso, né? Você tem que estudar muito, fazer workshops, fazer um bom marketing, um bom posicionamento, tal.
Mas você me perguntou em relação a pegar trabalho, esse tipo de coisa assim, eu sempre, desde quando eu comecei, eu venho focando muito em aprimorar meu conhecimento, né? Em estudar, em buscar melhores conhecimentos, melhores desenvolvimentos e tudo mais. Então, assim, eu não estou me posicionando tão bem no meu marketing ainda. Agora que eu quero evoluir mais e posicionar mais. Na verdade, eu vejo assim que eu sou pouco conhecido ainda, porque às vezes os clientes me procuram e falam assim, não sabia que você fotografava e tal. E agora mesmo teve uma cliente que acabou de me chamar aqui, falou, não, acabei de ver seu trabalho no Instagram, tal, gostei muito. Então isso é muito bom, né? É benéfico demais para a gente isso. Sim, sim. Porém, eu busco o conhecimento máximo que eu posso para não só fazer boas imagens, mas atender o cliente da melhor forma que ele pode, né? Ou que eu posso, né? Melhor. Você tem que oferecer uma experiência para o cliente, né? Não é só a foto em si. O cliente ele não está comprando Sim, só sim, uma fotografia, senão ele pode comprar de qualquer um. Na verdade, você tem que é tentar vender verdade. mais do que isso, né? Uma experiência para ele querer comprar você e não a foto, né? Exatamente, exatamente isso mesmo. Ontem mesmo eu estava conversando isso com uma amiga minha, né? Que muitas vezes eu falei, fotógrafo tem vários aí, né? Com bons trabalhos. Então é um pacote de coisas, né? De experiências, de profissionalismo, de compromisso, de responsabilidade, enfim. O cliente tem que agradar do seu atendimento, sentir confortável, né? Com você na E, hora que você estiver trabalhando. Começa desde o atendimento, né? Até na hora do seu serviço, que você estiver atuando, estiver fotografando, tudo. A pessoa tem que sentir bem à vontade e ficar, para ele ficar satisfeito, obviamente. uhum. Então, assim, é o que eu estou buscando, né? Então, eu preciso estar melhorando isso aí, de uma forma geral. Um posicionamento marketing bem feito, um posicionamento bem feito, um trabalho bem feito, né? Como sempre, eu preciso estar aprendendo mais, buscando, né, o aprimoramento. Então, o que você me diz? É mais Legal. ou menos por aí mesmo? Você trabalha exclusivamente com fotografia ou você faz alguma outra coisa? Então, na verdade, antes eu sempre trabalhei fichado, né? Dessa época que eu comecei aí, eu fiquei aproximadamente 2 anos só com fotografia, estudando o dia inteiro. Estudava o dia inteiro e trabalhava só com fotografia mesmo. Fiquei 2 anos assim. Aí, atualmente, agora estou trabalhando novamente. Então, eu trabalho fichado e fotografo praticamente todo fim de semana, que eu trabalho com fotógrafos da cidade. Então, quando eu pego eventos meus, por exemplo, casamento, peguei, eu vou e fotografo. Ou um ensaio gestante, por exemplo, né? Eu vou e fotografo no fim de semana e continuo trabalhando fichado. Mas o futuro é promissor para outros planos, né? Outros projetos. Tem outros projetos, tem outros planos para o futuro, né? Mas Mas, atualmente, mas assim, você voltou a trabalhar por quê? Porque a fotografia não estava rendendo o suficiente? sim, até porque como eu sou novo de mercado, eu sou pouco conhecido ainda, né? E você precisa de ser contratado para sobreviver, né? Que a gente tem graça, a gente tem família, tem tudo, tem toda uma estrutura para manter, né? Então você precisa estar sempre contratado para sobreviver, para manter. E como eu sou novo ainda, não fico, não sou tão conhecido, então quer dizer, eu sou muito pé no chão, sabe? Então eu preciso de manter mais estável para ir desenvolvendo o meu profissionalismo com a fotografia, Aham. tá? Mas, Tu precisa de mais volume, né? Ter mais volume de trabalho para depois realmente exatamente, se dedicar 100%. volume de trabalho para ficar só na fotografia, né? Para trabalhar somente com a fotografia. Uhum. Não, tá certo. Esse é o caminho mesmo. Porque tem muita gente, às vezes, que acaba, tipo, metendo as caras e largando tudo de uma vez para viver da foto e acaba que, assim, o começo é difícil, é realmente difícil. Você não tem nenhuma garantia, né, de que vai funcionar. Como qualquer outro negócio, ainda mais em tempos de crise que a gente está vivendo agora. Então, É tem que verdade. ter o pé no chão.
e dá perfeitamente para tocar duas coisas. Eu fiz isso durante muito tempo, quando eu comecei, né? Então, assim, eu tinha meu emprego durante o dia e ficava tratando foto durante a noite e fim de semana fotografando direto. Fiz isso durante mais de um ano, até, quando eu comecei na Sim, fotografia. Até que eu eu consigo. realmente tinha segurança para tocar o negócio sozinho. Aham. Eu consigo conciliar as duas coisas, né, bem. Lógico, né, como tudo é puxado, mas eu consigo conciliar as duas coisas bem, até porque eu trabalho só no horário administrativo, né, de segunda a sexta. Então, meu foco hoje, que é maior que é casamento, sempre é os fins de semana. Então, eu consigo trabalhar normalmente no fim de semana, né, na fotografia. Sempre quando eu não estou trabalhando, eu estou estudando, estou correndo atrás, esse tipo de coisa assim. E também, assim, a concorrência, igual você falou, no mercado, o momento é meio difícil, mas e tem a concorrência também, né? Mas isso aí é a gente buscando o conhecimento, buscando um bom marketing, buscando um bom atendimento. Acaba que sobrevive tudo isso, todas essas coisas, sabe? E, Então, é isso que eu tenho feito. Eu tenho aproveitado para esse momento para aprimorar tudo isso aí, para melhorar de uma forma geral. Estou buscando também o conhecimento, né, para ficar mais conhecido com o meu trabalho, para ir aos poucos, né, se destacando. E pelo menos quem tem visto, quem tem orçado comigo, tem me contratado, sabe? Lógico que nem todo mundo, porque muitas vezes a pessoa chega, faz orçamento, vai embora, né, procura outro, por aí vai. Mas tenho tido um certo retorno aí, sabe? Do serviço, né? não é 100% das pessoas que te procuram que vão te contratar. Né? Não é. Exato. Não precisa, tem muita gente que fica frustrada com isso, mas é assim, é normal. É assim qualquer negócio. Né? É bastante gente entrando em contato, mas nem todo mundo te contrata de verdade. Então é assim mesmo. Tranquilo. Mas o que eu já ia falar, em relação até à concorrência, tem pessoas que entram no mercado achando que é uma coisa fácil, né? Fotografia. E tudo na fotografia é caro, né? Curso caro, equipamentos é caros. Quando não adianta a pessoa às vezes achar que vai chegar e vai fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, que não é por aí, né? Quando você começa a comprar lente ou que equipamentos começa a dar problema, coisa do tipo, você começa a ver a diferença, né? Então, as lentes caras e tudo. Então, assim, o investimento também é muito alto, né? Lógico que isso para quem quer ser profissional, né? Para quem quer buscar o profissionalismo, né? Seguir mesmo a carreira, a profissão, né? Quer levar a sério. Então, acho que nada melhor do que os investimentos certos, obviamente na hora certa, né? Não é mais ou menos isso? Isso. Corrija aí, tá? Se eu tô falando coisa errada aqui. Não, mas tá certo, sim. E assim, na verdade, assim, o equipamento não o equipamento ele é importante, mas ele não é a prioridade. Né? Quando Sim, você tem um plano assim, de ser fotógrafo mesmo, que eu quero viver disso e tal, muita gente que vai direto no equipamento achando que equipamento é o que vai resolver os problemas dela e tal. Ou tem aquela doença, verdade. que é a doença do equipamentite, que às vezes a gente quer as coisas, não é nem que a gente precisa, a gente quer, né? A Sim, gente quer ter aquela câmera, a gente quer ter aquela lente, quer ter aquelas coisas, e na verdade a gente nem precisa de tudo isso. E acaba, mas verdade. assim, às vezes o dinheiro é melhor investido em outras coisas que vão te trazer cliente do que o equipamento, porque o equipamento não te traz cliente. Isso que é verdade. Verdade. O equipamento não traz cliente, não é o equipamento. Não adianta você pode falar para o cliente, eu tenho uma câmera XYZ, tipo, não faz diferença nenhuma para o cliente. Então, Verdade. tem muita gente que fotografa muito bem com câmeras bem mais simples e baratas. Então, Aham. não é o diferencial, né? O diferencial tem que estar Sim, no atendimento, no portfólio, tem outras coisas que a gente pode investir mais aí. Mas vamos lá, deixa eu é abrir verdade. vou abrir o seu site aqui. Você fez esse site em qual sistema é esse aqui? Esse site da Epix, né? Da Epix, legal. É. Eu gosto da Epix. O seu é deles, não, né? Oi? O seu Não, site é deles? o meu não tem. Os meus sites eu mesmo que faço. Eu gosto de Ah, tá.
eu gosto de programar, eu gosto de mexer com coisa da internet, assim, então eu mesmo faço os meus sites. Nessa parte eu gosto de Legal. ser. Mas, Legal. Faz diferença, Adu? E, por exemplo, faz diferença? Você acha que faz diferença, por exemplo, o site da Epix pela da Album? Tem alguma diferença ou em si a mesma coisa? cara, não sei dizer se tem diferença. Assim, eu gosto muito da iPix, eu já tive, assim, já vi muitos sites da iPix antes, né? Eu não conheço, eu não tenho mais contato com eles agora. Mas, assim, eu sei que é do Evandro Rocha, né? E faz muitos e muitos anos que ele trabalha com isso e ele é muito bom no Epix, assim, principalmente com a parte de SEO. Os sites geralmente são rápidos, a visualização é muito boa dos sites da Epix. A Album, eu acho que ela tem a pegada parecida, mas a Album, eles têm um marketing muito mais agressivo, então é difícil dizer o que é. Tá pagando. É difícil dizer, assim, porque é muita propaganda, tanta coisa, tipo, e os sites deles também são bons. Eu já vi alguns sites que rodam muito, muito bem, mas não sei se o quanto seria melhor, né? Eu não acho que isso vai ter diferença, não, de um para o outro. Sim. É isso também, assim, que eu estou te perguntando, é mais curiosidade pessoal mesmo, sabe? Porque eu tenho esse site da Epix e o atendimento deles é muito bom. Então, não tenho nada a reclamar, não, sabe? Uhum. Mas assim, acho que o que mais importa é que o site ele transmita a mensagem que você quer, que você precisa, né? Você precisa passar a informação que você precisa. O que acontece tanto no site quanto no Instagram, qualquer coisa que é relacionada à nossa presença online, ela tem que causar uma boa impressão para o cliente muito rápido, porque as coisas são muito rápidas hoje. Você concorda comigo? As pessoas elas não ficam muito tempo conectadas, assim, na, na verdade as pessoas ficam muito tempo conectadas, mas elas não ficam muito tempo conectadas a uma coisa só. Elas não vão ficar muito tempo conectadas a você. Por exemplo, quando uma pessoa ela entra no seu Instagram para ver fotos suas no Instagram, ela vai ver as fotos muito rápido, né? Quanto tempo a pessoa gasta em cada foto no Instagram? A pessoa vai ficar lá É 3, verdade. 4, 5 segundos vendo uma foto e depois ela parte para a próxima. E parte para a próxima. As pessoas elas não têm paciência. Isso é natural do ser humano. A gente não tem paciência e hoje em dia com essa vida digital que a gente leva é muito rápido. Então a gente tem que causar uma boa primeira impressão logo de cara. Tem que ser. Então o que é mais importante, o mais importante que eu acho que assim que você tem que levar em consideração quando você vai montar um site é que ele precisa carregar rápido e ele precisa mostrar o que você tem de melhor logo de cara. Assim. Você tem que causar uma boa impressão de cara. Senão o cliente senão você não cativa o cliente e ele não fica lá dentro do seu site. Sim. Só antes que eu esqueça, assim, vou te falando algumas coisas, tá? Eu estou numa fase, eu até vi uma live do Ney Bernardes com o Vinícius Matos essa semana passada, o Ney Bernardes falando, né, que ele estava numa fase que nada agradava a ele. Eu estou de um jeito assim que eu estou buscando estudar, mas eu já não estou sabendo mais o que estudar, o que aperfeiçoar, sabe? Se eu aperfeiçoo a luz, se eu aperfeiçoo composição, cores, enfim. Seria uma coisa que você poderia me dizer. Sim, sim. Uhum. Então, a gente pode fazer assim, a gente abre, você escolhe um dos seus portfólios aqui, algum trabalho, e aí a gente entra e eu vou te falando o que eu acho das fotos, o que de repente poderia melhorar, né? Tá. A ideia é mais ou menos essa, né? Mas antes da gente fazer essa parte do portfólio, deixa eu só te falar um pouco do site. Sim. Eu acho que é importante, assim, tem coisas que eu acho que são importantes numa apresentação do site, né? Ok. A estrutura do seu site ela tá muito boa, porque assim, você começa com as fotos grandes, tal, aquelas melhores que vão chamar a atenção. Depois você leva o cliente para ver o portfólio. E aí você tem, por exemplo, essa parte dos depoimentos é muito legal. Parte de depoimento. Porque isso gera prova social, né? Isso hoje em dia no marketing, principalmente quando se fala de marketing digital, isso está muito em alta. As pessoas usam muito prova social hoje, porque vende. Prova social vende bastante. Eu até sugeriria, não é uma coisa que eu faço, mas eu até sugeriria, é uma coisa que eu quero fazer mais para frente,
é pegar depoimentos em vídeo dos clientes. Porque depoimento em vídeo chama mais atenção, acho que transmite um pouco mais de emoção. Não sei, eu tô pensando nisso assim, eu tô pensando nisso para mim também, né, mais pro futuro assim, começar a coletar depoimentos em vídeo para colocar no meu site e também no canal do YouTube e tal, porque isso chama bastante atenção. O vídeo, ele gera muito engajamento, né, hoje em dia, na internet. Credibilidade, né? É o que eu sempre vejo, assim, desde que eu comecei a estudar, né? Por exemplo, você falando no vídeo, eu quis analisar o site, porque traz credibilidade, né? Confiança pro cliente, né? Que às vezes o cliente me pergunta, por exemplo, qual o meu valor, qual o orçamento, eu pergunto, você conhece meu site? Ah, não conheço. Eu falo, olha, dá uma olhada no meu trabalho. Quando eu mando o link do site para a pessoa, essa pessoa já volta em mim lá com outra ideia, porque ela já viu o serviço. Então, se tem uma noiva, por exemplo, que vai, que me pede, né, um orçamento, que eu envio um link de um dos trabalhos aqui, por exemplo, de pré-casamento para ela, ela já vem com noção se é aquilo que ela quer. E de cara ela fala, não, vi suas fotos, gostei muito do seu trabalho e tal, e onde que começa a negociação, né? Então, eu acho que o site ele traz uma credibilidade muito grande, né? Que ali você está apresentando o que você realmente sabe fazer, porque eu estou colocando o meu trabalho ali. Então, por exemplo, o cliente, né, que me contrata, ele vai ter aproximadamente este trabalho aí, porque são fotos minhas, são criação minha, né, que eu fiz, não seria isso? Só tem, assim, mas com relação à estrutura do site e tal, eu acho que ela tá bem legal, sim. Mas Aham, tem duas coisas que eu observei, né, que eu acho que tem sim, que levar em consideração. Eu achei o site um pouco lento para carregar, né? certo. Isso pode te atrapalhar bastante, porque pessoas que não têm paciência, elas, se o seu site demorar muito para carregar, ela vai embora e não vai acabar não vendo nada, né? Eu vou até te mostrar aqui, ó, quer ver? Vou te dar pra você ter uma ideia, né? Tem um site aqui do Google, o PageSpeed Insights, que ele faz uma análise e ele te diz quanto tempo o seu site demora para carregar e tal, não sei o quê, né? E geralmente ele aponta o que dá para melhorar no site. É claro que assim, ele vai falar coisas que você não tem controle nenhum sobre isso, porque o seu site é feito por uma outra empresa. Mas ó, só para você ter uma ideia, o seu site ganhou nota 23 aqui para mobile, ou seja, para celular, que é onde as pessoas mais eles acessam hoje em dia. Aqui tá dizendo ó, o Speed Index. Tipo, tá levando mais ou menos 11 segundos para começar a aparecer as coisas de verdade no seu site. Né? Cadê? First Eu CPY, tô, segundos, first meeting. Então, assim, o seu site ele tá um pouco lento para acessar pelo celular. No desktop, se a pessoa abrir no computador, ainda já é mais rápido. Mas no celular, ele tá um pouco lento. Então, isso é uma coisa que tem que levar em consideração, porque eu vejo pelas as estatísticas do meu site hoje em dia, praticamente assim, 90% das pessoas que acessam o meu portfólio vem do celular, ou vem do celular ou vem de um tablet. Né? Quase ninguém usa o computador mais. é porque hoje todo mundo está com o smartphone no bolso, né? Então todo mundo está usando isso aí ao mesmo tempo. Ó, o meu site está com nota 94, pra você ter uma ideia, para mobile. Ele demora 2 segundos para carregar. Isso Bem conta rápido. demais. Eu acho que isso conta demais, né? Isso conta não só para a experiência da pessoa que está acessando o seu portfólio, mas isso conta muito para o Google. Se você tem intenção, por exemplo, de ter o seu site bem posicionado no Google e tal, isso aqui conta demais. Então é algo que de repente é interessante observar, né? Ficar em cima. De repente colocar fotos que sejam um pouco mais leves de carregar, ou até conversar com os caras que cuidam do site para ver o que eles podem fazer a respeito disso. Né? Mas isso é só uma dica, isso é uma coisa técnica, né? Aham, sim. Mas eu acho que hoje em dia é bom levar isso em consideração. Né? Mas assim, voltando ao portfólio. Outra coisa que eu observei no seu portfólio é que ele está bem misturado. Ele não tem o seu portfólio não tem um foco. Né? Você tem foto de casamento, aqui, foto de batizado, ensaio gestante, ensaio modelo, pré-wed, casamento, pós-casamento,
e tá tudo bem misturado assim, no portfólio. Isso pode confundir, atrapalhar um pouco as pessoas que visitam o site. Porque, assim, apesar de, assim, não tem nada de errado em a gente ter portfólios diferentes dentro do site. Mas do jeito que está aqui, está um pouco confuso. Não sei se você consegue entender, enxergar isso, né? Por exemplo, se uma noiva que ela entra no seu site e ela dá de cara com foto de batizado, causa uma impressão ruim. Porque não é isso que ela está procurando. Isso pode ser que ela, de repente, ela nem chegue nas fotos de casamento e ela já desistiu e saiu fora. Entende? Mesma coisa para qualquer outro nicho, né? Tipo 15 anos. O de 15 anos está lá embaixo. Então, se uma menina, uma mãe, uma moça de 15 anos entrar no seu portfólio e não achar as fotos de 15 anos, ou demorar muito para achar fotos de 15 anos para ela ver, ela vai desistir, vai sair do site. Né? Então, a minha sugestão, que eu acho que seria legal, seria dividir esse portfólio de uma maneira mais clara. Né? No caso, por exemplo, se você criar galerias separadas, uma galeria para casamento, outra galeria para 15 anos, outra galeria para ensaio gestante, por aí vai. Ao invés de colocar os trabalhos todos misturados aqui, tipo, um depois do outro. Né? Isso aqui está mais com cara de blog do que de um portfólio de site mesmo. Geralmente, no blog a gente coloca as coisas em ordem cronológica, né, do jeito que a gente vai fazendo. Qual que foi a ideia? Né? Só te explicando o porquê que eu coloquei desde o início assim. Me corrige aí, tá? Igual você tá dando a ideia aí. Porque como eu tenho pouco, por exemplo, poucos casamentos, poucos aniversários de 15 anos, se eu dividisse ele, ia ficar, por exemplo, casamento, uns 3, 15 anos, 1, festa de aniversários infantil, 6, pré-casamento, 3, por exemplo. Eu estou com um volume de portfólio pequeno, por isso que eu não dividi ele ainda, sabe? Sim, Por isso que eu deixei misturado. Você acha que mesmo assim é ruim ainda? Eu poderia, mesmo tendo poucos diferenciados, né, igual tem aí, tem poucos casamentos, por exemplo, tem mais no meu site aniversários infantil, né? Você acha o que você poderia fazer é você categorizar melhor. Então, por exemplo, se você cria uma página só para casamento, dentro do seu site que você tem uma página só sobre casamento. Aí você, você pode colocar lá aqueles 3 casamentos completos que você tem, que eu acho que é o suficiente, mais do que isso não precisa. E os pré-weddings ou pós-casamento, tudo dentro dessa página que é a categoria casamento. Entende? Então você cria uma página só para a categoria casamento. Tem o casamento, pós e o pré. Tudo dentro dessa página. Entendi. Aí não tem problema eles estarem misturados ali dentro. E uma outra página só para fotografia de família, por exemplo. Aí você vai colocar gestante, aniversário, ensaio de família, tudo que seja a categoria família, porque são públicos diferentes, entende? Agora, o público do pré-wedding, pós-wedding e o casamento é o mesmo, é a mesma pessoa. Do outro lado, o público da fotografia de família, do newborn, do gestante, do aniversário infantil é o mesmo também. É a mesma pessoa. Então não tem problema esses trabalhos ficarem juntos. Entendi. Faz sentido? Sem dúvida. Eu estou anotando aqui. Porque aí você teria 2 páginas, por exemplo, você teria 2 páginas, casamento e fotografia de família. Dentro do seu site. Sim, de um lado ficaria casamento. Uma noiva entrar em contato. E se por acaso uma noiva entrar em contato com você pelo Instagram ou pelo WhatsApp e ela não viu o seu site, você passa para ela o link direto da página de casamento, não a home do site, entendeu? Entendi, porque ela vai cair dentro da área que está pré, pós e casamento. Ela vai cair na área que interessa para ela. Sim. Se ela quiser ver as outras coisas depois, não tem problema, mas ela precisa ir de cara com o que interessa para ela. Escolhe um aí para eu abrir. Um exemplo aqui, esse pós aqui. Pós-casamento de Ana Carolina e o Alisson aqui, por exemplo. Ana Carolina ou Alisson? Vamos lá. Esse aí que tá em cima dele, não embaixo. Tá. Achou aí. Achei.
Onde foi esse aqui? Esse aqui foi num local próximo a Itabira aqui chamado Morro Redondo, de Poema. Uhum. É um lugar bonito, hein? Bonito, né? É. Uma vista muito louca. E a quantidade de fotos também eu não exagero, né? Igual tem muita gente que às vezes põe 30, 50 fotos no site. Eu particularmente não gosto, não. Dependendo da situação, igual, por exemplo, esse pós aí mesmo, não sei de cabeça, mas deve de ter umas 15 fotos. Seria mais ou menos essa quantidade mesmo, o ideal? Eu acho que a quantidade não é muito o que importa, né? Uhum. Pode ser que, assim, eu não uso mais tanto meu blog hoje em dia, mas teve épocas no meu blog que eu colocava 100 fotos de um casamento. E às vezes eu colocava 10, 15. Né? Na verdade, eu testava, assim. Então, assim, para quem vai ver, para quem está realmente interessado, aquela pessoa que realmente vai te contratar, aquela que realmente vai se interessar pelo seu trabalho e vai se tornar um cliente potencial, não é isso que importa muito. O importante é que ela veja o que ela precisa ver, o que interessa para ela, né? O que chama atenção. Então, se você colocar 100 fotos de um ensaio, mas elas forem 100 fotos bem diferentes umas das outras, que mostram bem, isso é um portfólio, né? Você tem que mostrar mais variedade, mostrar o que você sabe fazer. Aí não tem nenhum problema. Agora, da mesma forma, se você tem 10 fotos, mas as 10 são iguais ou muito parecidas, também causa uma impressão ruim. Então, eu acho que não é a quantidade, e sim o que você está mostrando. Você tem que mostrar aquilo que o seu cliente potencial, no caso, se você está colocando no seu site porque você quer atrair mais pessoas, você quer que a pessoa ela olhe, se interesse e goste de você e queira te contratar, você tem que mostrar aquilo que ela está esperando ver, né? Tem que pensar com a cabeça do cliente na hora de escolher as fotos. Eu geralmente penso assim, né, na hora de montar meus portfólios. Então, por exemplo, aqui no caso, você colocou 15 fotos, eu acho que o número está bem ok, não tem muito o que fugir disso, a não ser que você tenha alguma outra que seja realmente tenha um super diferencial e tal, mas aqui você está mostrando bem o seu trabalho, está mostrando o local e tal, né? Como foi a sessão, isso tá bem, dá para ver bem aqui, né? Pela quantidade de fotos. Você Mas, acha que tá bacana? todavia, contudo, tem detalhes que tem muita coisa que dá para melhorar aqui, né? Sim. E aí, na verdade, esse é o objetivo da nossa conversa aqui, né? Bom. Eu vou te falar o que eu faria aqui, né? Em algumas Aham. dessas fotos. Por exemplo, parte de direção do casal. Eu senti a sua direção um pouco, não sei, não foi, não tá, o casal não parece estar tão à vontade assim em algumas fotos, né? Ou a direção não tá tão, como eu posso dizer assim, fugiu a palavra agora. Mas, por exemplo, nessas duas primeiras fotos aqui, a noiva não tá com uma cara de estar tão bem à vontade, né? Parece que, sabe que é uma daquelas primeiras fotos da sessão que a pessoa ela não tá se sentindo, a pessoa não se dá muito bem com a câmera e tal. Não sei, é a impressão que eu tenho, né? Ok. Talvez faltou um pouco mais de segurança, confiança, assim, para a noiva, né? E para o noivo na hora da direção. Não sei, é isso que é o que dá para perceber olhando para a foto. Aham. Provavelmente eu mudaria um pouco a pose dela, tentaria pegar uma coisa um pouco mais espontânea, provocaria alguma coisa um pouco mais espontânea, como uma gargalhada, por exemplo, né? De repente, conversando ali, se comunicando com eles na hora, tentar arrancar uma gargalhada. Eu geralmente, para quebrar o gelo com o casal, no começo, eu sempre faço as primeiras fotos do ensaio, sempre com eles olhando para a câmera. Eu gosto de fotos posadas olhando para a câmera. E eu sempre começo com essas fotos com eles, porque eu sei que as pessoas elas se sentem um pouco mais à vontade assim. E não sei, eu acho que isso pode ser alguma coisa para você começar uma sessão e tal. Então, geralmente, quando eu escolho um cenário, escolho um lugar onde eu vou fotografar o casal, eu sempre faço primeiro uma fotinha posada deles olhando para a câmera, depois que eu peço para eles, olha um para o outro agora, né? Tipo, encosta a cabeça.
aí eu vou pedindo algumas outras poses diferentes. Ok. Mas com relação à direção, é que direção é um assunto bem complexo, né, e longo. Mas Aham. eu acho que assim, uma das coisas importantes é se comunicar demais, falar bastante com o casal, para deixar eles à vontade e para eles não perceberem que para eles não ficarem tão duros, né, tão presos assim. Sim, sim. Então, mas assim, com relação a isso, as poses estão ok, as poses são tão legais e tal. Eu acho que tem um excesso de poses deles olhando para os lados. Tem muita pose deles, sabe, olhando para o nada assim. Acho que dá para testar outras coisas diferentes. Por exemplo, essas aqui que eles estão afastados um do outro, ficaria legal eles um olhando para o outro, por exemplo, né? Ou olhando em direções opostas. Ou talvez tenha sido até as fotos que eu coloquei no site que, tipo, ficaram erradas, né? Porque são muitas fotos, né? Então, por exemplo, eu escolhi essas aí e coloquei. Tem outras fotos, mais, tipo, isso que você está falando aí, olhando um para o outro, brincando um com o outro e etc. Talvez eu tenha até escolhido as fotos erradas para postar, né? Talvez isso mesmo, né? Essa parte da curadoria, né? A hora da gente escolher as fotos que a gente vai colocar no portfólio, também isso eu considero uma arte. Saber escolher fotos para colocar no portfólio é algo que a gente tem que aprender e melhorar todos os dias, porque faz sentido isso que você está falando. Sim, Às vezes é a escolha das fotos que não foi às vezes na hora de você escolher você pegou fotos muito parecidas, né? sim, Mas igual você aqui está falando ali, os às dois olhando vezes. para o lado de novo, depois na sequência os dois olhando para o outro lado, né? Parece que faltou um pouco a impressão que passa é que faltou um pouco de direção, faltou umas poses diferenciadas, sabe? Mais variação. Entendi. Eu penso assim, se você, por exemplo, se você optou por colocar 15 fotos no portfólio, teriam que ser 15 fotos totalmente diferentes, com poses diferentes, para realmente mostrar o que você sabe fazer, né? É uma Sim, coisa tem para outros, pensar. Assim. tem até outros portfólios aí que eu acredito que esteja nesse estilo que você está falando aí. Sim, sim. Mas aí assim, é legal você assim pensar nisso para casos como esse aqui, né? Assim, mas algumas coisas que eu achei legal. Os seus enquadramentos estão muito bons. Eu gosto dessas fotos com enquadramento mais aberto, que mostram as coisas do ambiente. Porque, cara, não adianta você ir num pico desse muito Tá louco falhando. do casal e não mostrar o lugar, né? Você concorda comigo? Sem Chega lá e dúvida. fica só no close, Sim, close, sem close. dúvida. Então, assim, eu Certo. não sou muito fã de foto de close. Muito, assim, eu faço alguns closes, mas eu vario bastante, né? Faço fotos mais fechadas, close nos noivos, e faço bastante foto aberta. Eu gosto de fotos abertas, assim, que mostram a paisagem, o ambiente, porque você tem que mostrar o lugar onde você Fotografar, né? for. Porque, na verdade, sinceramente, para o portfólio, pensando como portfólio, pensando em clientes novos, isso aqui é o que mais importa. O cliente não está se importando muito com quem é que está na foto. Ele não conhece as pessoas, mas os lugares onde você levou seus outros clientes, isso aqui chama bastante atenção. Isso aqui pode ser um motivo de um próximo cliente chegar para você e falar assim, putz, eu queria ir nesse lugar também. Ah, que lugar que é esse aí que você foi? Ah, eu também quero ir lá. Ah, ficou muito legal aquelas fotos, tipo, também quero ir lá. Eu tenho muitos clientes que querem repetir lugares que eu fotografei porque viram no meu portfólio. Então, isso é interessante, assim, a maneira como você mostra o lugar, isso conta bastante. No dia que, depois desse pós-casamento aí, teve pessoas que me procurou, teve noivas, né? Que me procurou comentando isso aí que você acabou de falar. Falou, nossa, que local bonito é aquele que você Então, teve pós-casamento e tal, e queria orçamento com você e tal, falando exatamente isso que você acabou de falar aí agora. é isso mesmo. Então, assim, quando se você valorizar bastante o ambiente, principalmente num lugar assim, diferenciado, isso conta bastante, isso chama a atenção das pessoas. Mas, vamos Legal, lá, assim, legal. com relação aos enquadramentos, eu gostei dos enquadramentos, né? Claro que sempre tem alguma coisa que dá para dar uma melhoradinha e tal, mas
os enquadramentos estão valorizando bem assim a paisagem, o ambiente, né, o casal. Isso eu gosto bastante. Uma coisa que me chama atenção, que eu acho que eu não gostei muito, foi da luz, iluminação aqui, né? É nessa primeira foto que você está usando flash, né? Estou usando. Então, o flash aqui deu uma sombra muito esquisita ali no fundo, atrás da noiva, né? E aí, o que acontece? Você tem um flash vindo, Aquela sombra dura, né? você está com um flash do lado direito, que está iluminando mais a noiva do que o noivo. O noivo ele fica meio apagado ali no fundo, tá? Ele tá meio apagado nessa foto. Então, assim, um projeto de iluminação seria um pouco uma coisa que teria que dar uma pensada melhor nesse caso aqui. Eu provavelmente, eu acho que eu colocaria eles mais para frente, não encostados no monumento. Eu acho que eu colocaria eles bem para frente mesmo, assim, tipo, uns 4, 5 metros do lugar, do monumento ali, para conseguir ter uma profundidade de campo e separar eles do fundo, para ter aquele fundo um pouco mais desfocado. E aí eu colocaria uma luz um pouco mais perto deles, do casal, para eles terem um pouco mais de destaque do fundo. No caso aqui, se você olha de longe, olha essa foto pequenininha, não tem muito destaque nos noivos, né? Tem muito, a foto virou uma coisa só, assim, né? Tipo, é uma textura zona, mas não tem tanto destaque neles. Eu acho que teria que dar um pouquinho mais de destaque neles. De repente, fazendo isso que eu falei, trazer eles um pouco mais à frente, dar uma leve desfocada no fundo e iluminar eles um pouco melhor. Para apresentar eles mais. Para mostrar um pouco melhor eles. Não sei se isso faz sentido, né? Não sei. No caso, essa terceira foto aqui. Essa foto aqui tinha um potencial animal aqui, de você fazer um contraluz, por exemplo. Né? Colocar os noivos, pegar a silhueta dos noivos, deixar a foto até um pouco mais escura, deixar o céu mais... Você marca mais o céu, né? Deixa a foto mais escura, e aí você teria tipo, os noivos, a silhueta dos noivos, um olhando para o outro, junto com a silhueta do monumento no fundo. Ia ser uma coisa bem legal de fazer. Ia ficar uma coisa interessante. São coisas que a gente, às vezes, na hora você não lembra, né? Só vê Na hora dá um agora. branco, né? Na hora de fotografar sempre dá um branco. Você Mas estava aí são naquela live que eu falei do guia de poses, né? Uhum. Que a gente... semelhante, igual você está falando aí. A gente vai vendo outra pessoa, né, olhando e analisando, que a gente vai ver o que a gente precisa, né, de estar melhorando. Que nem essa aqui dela em cima aqui com essa vista no fundo e tal. Aqui você usou flash também, né? Para dar uma preenchida. Sim. Então, aqui flash. eu imaginei aqui uma coisa, sei lá, de repente um flash lateral, assim, né? Tipo, não, aqui eu acho que tá parecendo o flash da câmera mesmo, em cima da câmera, né? Não, na verdade, eu estava com do lado esquerdo. Eu não lembro se o da câmera estava ligado, porque eu uso o da câmera como rádio flash para disparar o outro. Entendi. Agora, eu não lembro se eu estava com ele ligado. Pela normalmente sombra dela, pela sombra do braço, a sombra do ali, tá parecendo luz direta do flash. Normalmente eu desligo a luz do flash que está na câmera, eu uso ele só como rádio para disparar o outro. Ou às vezes deixo ligado, aí eu não lembro se no dia o que estava em cima da câmera estava ligado. Ah, tá. Aqui nessa foto dela aqui sozinha, que de repente poderia ficar legal, seria o mesmo que você fez na de cima, que é tipo deixar o fundo mais escuro e iluminar mais ela, porque aí você ia trazer um pouquinho mais de destaque sem perder o fundo. Entendeu? Eu acho que o fundo tá bem claro aqui e aí acaba não dando tanto destaque para ela. Dá para mostrar essa paisagem, ainda mostrar essa paisagem, mas escurecendo um pouco o fundo, ou de repente mudando o ângulo, né? Nessa de baixo, por exemplo, ficou bem legal. Você pegou um ângulo um pouco mais de cima e aí você tem o fundo totalmente verde ali, né? Você não pega o céu. Então você tem, na verdade, essa massa de cor verde assim em volta, mais escura, e aí isso acaba trazendo mais destaque para eles, assim. Entendi.
E outra coisa, eu acho que você poderia trabalhar, usar um pouco mais, abusar um pouco mais da profundidade de campo. Que lente você está usando aqui nessas fotos? Normalmente 50 milímetros. Eu acho que essa foi 50 milímetros. Então, mas você está com o diafragma muito fechado aqui. Tem muita nitidez, tá com pouco, tá com pouco aquela sensação de desfoque, sabe? Aquele tridimensional, assim. Talvez para algumas fotos, não todas, né? Porque para mostrar paisagem você tem que ter um pouco mais de nitidez. Mas eu tentaria desfocar um pouco mais o fundo em algumas fotos. Mesmo essa, para mostrar a paisagem, assim, você acha que é Oi? ideal focar? Mesmo essas assim, para mostrar a paisagem do local, você acha que é interessante estar desfocando um pouco? Às vezes um pouquinho, talvez um pouquinho mais só, né? Ou fazer os testes, que nem assim, você tem as fotos nítidas. Faz essa bem nítida do jeito que você já está acostumado a fazer, que é uma foto segura, né? Você tem nitidez, tem foco. Mas você poderia assim, além de fazer essas, fazer outras com o diafragma um pouco mais aberto na sua 50 milímetros e desfocando mais o fundo. Faz os dois, porque aí você vai assim, Tá ouvindo aí? Tá falando muito. Mas o que eu entendi que você falou que tem casos, tem lugares que é mais interessante estar desfocando mais, seria isso? Usando menos a profundidade aí? Então, em alguns casos sim, para você dar um pouco mais dessa sensação tridimensional. Você tem assim, o fundo desfocado e tal, dá um look diferente para a imagem que chama a atenção do cliente que é leigo de fotografia. Acho que é a internet aqui que é ruim mesmo. Deixa eu desligar o vídeo e ver se você consegue ouvir minha voz. Dá para ouvir a voz agora? Tá ouvindo. Tá ouvindo. Tá ouvindo bem agora? Tá, então assim, eu estava falando assim, o fundo desfocado, ele chama atenção nas imagens porque assim, chama atenção principalmente quando as pessoas são leigas, né? As pessoas não entendem de fotografia. O fundo desfocado dá um look diferente que as pessoas não sabem explicar o que é, mas que dá uma sensação diferente. Então, eu acho que o interessante seria você fazer uns testes, né? Você não precisa, assim, deixar de fazer do jeito que você está fazendo, mas fazer os dois. Por exemplo, às vezes faz a mesma foto com o diafragma um pouco mais fechado e depois faz um teste, abre um pouco mais o diafragma, usa sua lente lá em 1.8, 2.5, 2.8, sei lá, alguma coisa assim, para você ter um fundo um pouquinho mais desfocado e aí depois você compara os resultados e vê o que te agrada mais, né? Porque eu sei que assim, isso dificulta o foco, né? Às vezes para ter um foco um pouco mais cravado, mais seguro, a gente acaba optando por fechar mais o diafragma. E aí a gente acaba ficando limitado com isso. Então faz uns testes de repente, porque de repente você pode encontrar aí umas fotos diferentes, alguma coisa um pouco que vai chamar um pouco mais a atenção do cliente. O lance é que assim, a gente tem, quando a gente fala de ensaio, no caso nesse aí foi um ensaio, assim, se a gente tem tempo para fazer, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode testar tudo que a gente quiser. A gente tem margem para errar pra caramba, né? Verdade. Então, assim, tem que aproveitar essa margem de erro que a gente tem e testar tudo que a gente puder. É diferente do dia do casamento, né? O dia do casamento você não pode errar. Então, você tem que ir no que é mais seguro. Mas no caso de um ensaio, não sei lá, eu daria a cara a tapa, né, no ensaio. E tentaria tudo que pudesse, assim. E eu erro pra caramba também. Tem ensaio que eu chego a fazer 1.500 fotos no ensaio. Né? Tipo, 1.500 cliques. E no final eu vou entregar para de 100 fotos. Então, assim, eu tenho muita margem para errar. Muita margem para testar e ficar tentando criar coisas novas, né? Sim, claro. É igual você falou, a questão do casamento, porque ali você não pode errar, né? Errou, não volta mais. Então, se é ali no casamento não, mas no ensaio, até vai, ensaio de família, ensaio gestante, ensaio de casal, é por aí. Mas aí, o que você achou? O que você achou das dicas aí? Dá para... Excelente, excelente. São coisas, por exemplo, que às vezes a gente não consegue pensar, não consegue ver,
né? Que agora você falando, a criatividade é outra, né? Muda completamente. Dá para fazer completamente diferente, sem dúvida. Né, eu acho legal, é legal ter uma visão externa, né, da coisa, porque às vezes a gente fica muito viciado ali no nosso próprio trabalho, na nossa própria maneira de fazer as coisas. É legal sempre ter uma visão de fora. É porque, é igual eu te falei, às vezes eu estou precisando de estudar alguma coisa, de fazer algo que eu mesmo não estou sabendo o que fazer, né? Então, é um exemplo aí que você acabou de falar da direção, né? De melhorar a direção, esse tipo de coisa, né? Você falou lá da luz também, tal, da luz dura, falou dos casais, do casal lá no caso, né? Sobre melhorar tudo. Então, no caso lá deles, talvez tenha, eu até tenho, né, muitas fotos deles aqui. Eu acredito até que uma das coisas foi que eu não soube escolher as fotos corretas para postar, né? Aham. Então, teria fotos, né, melhores aí que eu poderia ter postado e tá mudando essa visão aí. Mas, enfim, de qualquer forma, coisas que eu não estava vendo, né? Que agora se clareou. Legal, legal. Completamente, né? Igual você falou, a visão externa aí, né? A visão de outra pessoa olhando. Enfim, Ah, iluminação, a proximidade do casal ali com a iluminação e por aí vai. Então, agora é trabalhar em cima das suas dicas aí, né? Para estar melhorando aí. legal, Tem, legal. tem Bacana. mais e agradecer mesmo, né? Pelo feedback, por tudo aí, tá? Ah, legal. Tá? Daí depois, quando você, o próximo ensaio que você fizer umas fotos já diferentes, tal, se usar essas dicas, dá um toque, manda depois para eu ver aí que quero dar uma olhada. Beleza, eu te mando o link lá no WhatsApp, pode ser? Beleza, fechou. Tá, assim que eu fizer um próximo insight diferente aí, eu vou te mandar lá e a gente vai conversando aí. Beleza. Isso aí. Então, Valeu. beleza, mais uma vez, muito obrigado, valeu, forte abraço. Foi um prazer muito grande aí ter sido, né, avaliado aí meu trabalho por você aí. Sucesso, viu? Legal, valeu, Marcão. Isso aí, a gente vai Então, se tá, um falar. abraço. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais.